Bom, hoje voltei ao meu habitat natural, meu escritório. Mônica permitiu que eu usasse. Hoje está muito calor, não tem café. Hoje tem café com leite gelado. Não sei porque o brasileiro não tem o hábito de tomar café com leite gelado. É a melhor coisa que existe. Iced coffee, né? E o meu tema que eu decidi falar hoje é esse: somos gado? Vocês já devem ter ouvido muito essa acusação. Vou digitar aqui, somos gado. E vocês devem ter ouvido muito essa acusação da esquerdalha por aí, né? Que todo apoio ao governo que você dá, eles te chamam de gado. Ê, gado, ai, gado. Bom, o que que é o gado, né? O gado é aquele que não tem senso crítico, aquele que é conduzido pela berrante, pelo boiadeiro, é só chegar, tocar o berrante que o povo segue, né? Eles não têm nenhum senso crítico. Então essa que é o xingamento gado deles. Eu fui para a China, fiquei 2 semanas lá, e lá eu conheci o que que é gado. Eles não têm muita opção, né? É uma ditadura cruel, é um governo que realmente massacra o povo, que não deixa espaço para nenhum tipo de crítica. Então lá eles são gado. Aquilo sim que é gado. É, sempre vendo eles, sempre apoiando, sempre, não, nós estamos vendo, o nosso governo está tomando as melhores decisões, nós confiamos muito no nosso presidente. Eu vi mais, não, aqui não pode. A única vez que o cara falou mal, ele baixou o tom de voz assim, e falou assim, não, não pode criticar, senão, ó, jail, cadeia, né? Então, o chinês é o povo gado, coitado, né? É um povo massacrado pelo governo, pelo partido, que eles não têm nem ideia de como é ser diferente disso, é uma coisa muito antiga, né? Tempo da China imperial, ninguém lembra como era, só conhece essa China República Popular da China, do Partido Comunista. Então, aquele povo é gado. E, o, e hoje, todo apoiador do governo, os esquerdistas ficam chamando de gado. Ficam falando que a gente, por apoiar o governo, é gado do governo. Então, queria diferenciar um pouco o que é ser gado e o que não é. A gente saiu de um governo de 16 anos aí praticamente do PT, onde lá sim nós éramos gado. Lá o governo fez o que quis durante pelo menos 16 menos 3, pelo menos durante 12, 13 anos eles fizeram o que quiseram. Passaram a mão na bunda e deram risada na cara da gente, né? Mandaram nosso dinheiro para o exterior e, e não estava nem aí para a opinião pública, a imprensa não ajudou, não estancou. Então, não, então eu tenho aqui um artigo do Diogo Mainardi, escrito em 2008. 2008 foi assim o auge da nossa gadice, né? O auge nossa aceitação, porque em 2006 o Lula foi reeleito, mesmo com todo o mensalão nas costas dele, e daí em 2008 estava no meio do mandato dele, e teve a Olimpíada da China, de Pequim, 2008. Não sei se vocês sabem, o chinês ele é viciado no número 8. Então a Olimpíada lá começou dia 8/8/2008, a abertura foi às 8 horas e 8 minutos. O 8 lá é o símbolo do infinito, que quer dizer fartura. Então, como é um povo ateu, um povo materialista, para eles o que interessa é o dinheiro. É só dinheiro. O foco dos caras é o dinheiro. Então, você vê, é engraçado, tinha um prédio em construção com salas comerciais lá em Guangzhou, onde eu estava, e uma faixa enorme com o telefone para você ligar. O telefone lá, 888-3888, assim, só o número 8. Quanto mais número 8 tem o telefone lá, mais status dá. Né? Você olhava os números de telefone lá, nenhum tinha número 8. Coisa mais difícil era achar. Você achava um ou outro, assim, propaganda, alguma loja, alguma oficina que tinha o número 8. Então, o chinês é viciado no número 8, mas eu divaguei. Eu estava falando da Olimpíada da China em 2008, e o Diogo Hipólito, ele era bicampeão mundial de ginástica e foi para a final do solo e todo mundo falou, vai ser o ouro do Brasil. Diogo fez uma apresentação maravilhosa, chegou no último
movimento dele, ele deu um giro no ar e puf, caiu de bunda no chão, né? E daí, pô, foi uma tristeza pro Brasil, foi o ouro que a gente perdeu. E aí o Diogo Mainardi escreveu esse artigo aqui, chama Temperamento de Rebanho. Vê, tem 12 anos quase, eu nunca esqueci desse. Eu li a Veja, eu era um assinante assíduo da Veja, e é raro isso, né? Eu li um artigo, aquilo, pô, me marcou, né? Então, o Diogo Mainardi escreve assim, né? Temperamento de rebanho chama. Ele começa com uma frase, né? Faz o 4, Diogo Hipólito. Fazer o 4 é aquele só se conseguir ficar em pé, né? Em um pé só, né? Roubei o mote de um amigo meu e acrescentei prontamente: o que a queda de Diego Hipólito, tem a ver com a nossa queda para o roubo? Qual é o ponto comum entre a poltronice de nossos atletas e a poltronice dos brasileiros em geral? Como o fracasso de nossos esportistas se relaciona com nosso fracasso como país? É o que analisarei a partir de agora. Postado na frente do computador, com minha malha elástica degradê, dando uma rápida pirueta antropológica, seguida por 2 parafusos sociológicos e meia dúzia de cambalhotas etnológicas, com grande probabilidade de repetir o feito de Diogo Hipólito e aterrissar bizonhamente com o traseiro no tablado. Quem leu a última Veja pode tentar acompanhar meus volteios. A reportagem apresenta 2 dados. O primeiro repete aquilo que já sabíamos. Temos os estudantes mais analfabetos do planeta. Ninguém compete conosco em matéria de analfabetismo. Somos mais analfabetos do que todos os outros analfabetos. O segundo dado da reportagem é mais espantoso. Uma pesquisa encomendada por Veja revelou que, ao mesmo tempo em que temos os estudantes mais analfabetos do planeta, estamos plenamente satisfeitos com isso. Alunos, pais e professores aprovam nossas escolas. Eu entendo os alunos. A escola, para mim, representou uma completa perda de tempo. As melhores escolas foram aquelas que menos me ensinaram, permitindo que eu pulasse o muro e fosse jogar pimbolim no boteco da esquina. Tende-se a superestimar o valor da escola. Os estudantes sabem perfeitamente que, por mais que se empenhem, nada do que os professores lhes disserem terá utilidade prática. É natural que eles se contentem com uma escola que os desobriga a estudar. Agora é o último parágrafo. Entendo também os professores. Se a escola fosse menos imprestável, boa parte deles seria posta na rua. O que de fato impressiona é o entorpecimento dos pais. É neste ponto que reintroduz o tema inicial do artigo, o fracasso de nossos atletas. E é neste ponto que Diego Hipólito e eu aterrissamos com o traseiro no tablado. O Brasil fracassa no esporte pelo mesmo motivo que fracassa como país. É agora que é a parte que interessa. O Brasil fracassa no esporte pelo mesmo motivo que fracassa como país. Temos uma sociedade acovardada, fujona, avessa à luta. Tudo aqui é feito para desestimular a disputa, para reprimir o desafio pessoal, para amolecer o caráter. O parasitismo estatal, a política fundada no escambo, a cultura baseada no conchavo, a repulsa por ideias discordantes. Esse nosso temperamento de rebanho inibe qualquer forma de atrito, qualquer tipo de inconformismo, qualquer espécie de enfrentamento. Quando temos de competir, afinamos. Por isso, aprovamos uma escola que produz analfabetos. Por isso, aprovemos governantes que roubam. A gente se satisfaz com facilidade. Basta fazer o 4, e nem é preciso conseguir colocar o dedo na ponta do nariz. Bom, esse artigo é um artigo que me arrepia quando eu leio. Imagina, tem 12 anos, eu nunca esqueci, e de vez em quando eu volto a ele, porque a gente tinha o temperamento de rebanho, né? Eu acho que ele é um artigo que mostra muito a situação do Brasil em 2008, que faziam o que queriam com a gente e ninguém discordava. E chegou num ponto que não teve mais jeito, né? Em 2013 começou aqueles protestos dos 20 centavos, do movimento Passe Livre, daí os inconformados tomaram os protestos e deu-se no... A Dilma ainda nesse clima conseguiu se eleger, com muita falcatrua, mas o inconformismo já estava plantado no coração do brasileiro, né? Então a gente deixou essa poltronice que ele fala aqui. Muito boa esse termo, né? Vou usar mais ele. É, que ponto comum entre a poltronice dos nossos atletas e a poltronice dos brasileiros, né? De ficar só sentado na poltrona. Hoje já não tem mais poltronice, né? Hoje o brasileiro saiu da poltrona e tem gente que até reclama, fala que está indo para a rua mais do que é preciso, né? Então, o que os
críticos do governo querem é que os apoiadores deles virem críticos, né? Querem assim, pô, mas você não vê nada de errado nesse governo? Então, você tem que pensar que existe um espectro dos apoiadores, né? Tem um apoiador incondicional do governo, que seria um propagandista. O cara é o tiozão da intervenção militar, o tiozão caps lock, né? Então, esse daí é incondicional. Por mais que o presidente fale bobagem no pronunciamento dele, ele não vai assumir de jeito nenhum. Esse é tipo um propagandista. A maioria de nós é um apoiador crítico do governo. A gente aceita algumas críticas, a gente até concorda com as críticas, né? Pô, é mesmo, né? Pô, pisou na bola, né? Não precisava. Dar aquela atenuada para dizer assim, não é isso que vai fazer eu tirar o apoio ao governo. Né? Eu sou desses, acho que você também é um desses. Até quando a gente vai apoiar o governo? Até ser insustentável essa posição. Né? Porque a gente sabe a ameaça que se avizinha. A ameaça é sempre a mesma. São os vermelhinhos aí, né? Querendo fazer aliança com a Venezuela e voltar ao aquele atraso que afundou o nosso país. Então a gente tenta não tirar o apoio ao governo por coisas pequenas. Não é uma frase do presidente no discurso lá do coronavírus que vai falar assim, não, esse governo não dá mais, pá, impeachment. Não, tem que ter cabeça de minhoca para fazer isso. A Janaína Pascoal caiu nessa, para quê? O presidente ainda tem apoio do povo. O Ronaldo Caiado se revoltou lá também, para quê? Vai arrumar encrenca. Então, assim, a gente é gado? Não, a gente não é gado, a gente é apoiador, crítico, mas sabendo que o terror se avizinha, o inimigo está ali à espreita, esperando você abrir uma brecha para ele abrir uma rachadura no meio dos apoiadores dele. Então, por isso que a gente atenua a crítica. A gente poderia até ser mais crítico, mas sabe o risco que é ser muito crítico. Eu não tenho muito problema em criticar o governo em algumas coisinhas assim, igual aquele discurso. Pô, não precisava falar que tem histórico de atletas, não ficar falando que todo mundo que já foi atleta um dia está imune ao coronga. Não, não é assim, né? Então, mas não faz diferença isso aí, né? O que o presidente quis foi abrir o discurso para que esse isolamento total é ruim. Ele quis abrir esse discurso. Não é esse o papel dele. O papel dele deveria ser de guiar a nação, né? Mas ele é o que ele sabe fazer, como eu já expliquei no meu segunda live, lá número 2. Então, o pessoal, os adversários, eles não conseguem, eles não suportam que a gente seja um apoiador do governo. Eles querem abrir essa racha, querem que você critique para eles abrir uma racha, para eles te trazerem para a oposição. Mas, enquanto a situação for sustentável, eu acho que boa parte dos apoiadores ele tem que aguentar, né? Assim como tudo na vida, né? Até quando você vai aguentar a sua esposa? Quanto, quanto for suportar, enquanto eu aguentar, né? Todo mundo vai aguentar, todo mundo vai ter o meu apoio até não ter mais, né? Até quando você vai aguentar o seu amigo te enchendo o saco? Bom, vou aguentar até eu não aguentar mais, né? Então, assim, a gente sempre aguenta até não aguentar mais. Então, acho que a gente tem que estender um pouco, no caso da política, a gente tem que estender esse até não aguentar mais, porque o perigo está ali, né? O inimigo está ali à espreita, esperando escorregar para ele tomar de volta o poder. Então, o presidente acho que tem que ter o nosso apoio. Ainda não teve nenhum motivo para a gente falar, não, ele não merece mais o meu apoio. Tem gente que por muito pouco está deixando de apoiar ele. E a gente não pode ser essa pessoa, tá bom? Hoje tem 225 pessoas não me assistindo, só cinco assistindo. É legal fazer essas lives, outro dia apareceu o meu amigo Adam Klimanek, um amigo polonês que eu tenho, que eu fiz no tempo que eu passei na Hungria em 2003. Ah, que bom te ver ao vivo, tal. O cara deu guarda-graça. É legal se expor aqui. Estou gostando inclusive está fazendo bem para mim, assim, de perder um pouco a inibição. Acho que todo mundo tem essa inibição, até porque eu convido vocês, quem quiser entrar ao vivo comigo, ninguém quer, ninguém tem coragem de pôr a cara aqui, né? Não tem problema, cara, tem 30 views isso aqui, fica tranquilo, né? Leonardo Oba tá dando um alô aqui para mim, gostou da minha decoração. Isso aqui é tudo fruto de viagem, né? Isso aqui é viagem dos outros, não minha. Meu pai foi pro Japão, trouxe a motoca para mim. Minha mãe foi para os Estados Unidos, trouxe uma ampulheta. Isso aqui é as bolinhas que eu trouxe da China. Esse aqui, ó, esse aqui é aquelas bolinhas que serve para ficar fazendo massagem na mão.
Então, e tem a Bíblia que minha esposa me deu, a maioria é presente, né? Vamos ver o que que o Oba está dizendo aqui. Políticos apoiadores criticaram porque ele foi contra o senso comum que eles defendiam até aquela hora, como uma forma de manter a coerência. A maioria dos políticos está jogando para a torcida, né? Já o Bolsonaro, não, o Bolsonaro quer empurrar, ele quer forçar. Então, ele quer ser o navio quebra-gelo, né? Então, por isso que ele vai tomar porrada. Então, vamos ver. Eu apoiarei ele até não apoiar mais. E espero que esse dia esteja longe. Tá bom? Obrigado aí para quem assistiu. Já deu 15 minutos. Quantos deu? Já deu uns 15 minutos, tá bom? Valeu, obrigado. Abraço.